Esquiavão aqui. Opa! Aí, garoto! Nós estamos juntos de novo, que bom. Funciona! É, rapaz, eu costumo brincar aqui Se a que Apolo 13 voltou pra Terra, por que a gente não consegue falar nessa porra desse telefone? Ô, Jesus. eu às vezes fico apelando aqui, Esquiavão, sabe para quem? Para São Login, que é o santo protetor das lives perdidas. É o, porque está voando sobre a gente. Esquiavão, eu queria primeiro te agradecer, começar a agradecer a você, a Marisa, porque vocês se empenharam para que você não é muito chegado a fazer essas coisas da live. Eu já vi no seu Instagram que essa é a sua segunda e última live do ano. Eu fiquei, rapaz, tô bem na Olha, fita, né? eu não sei se do ano, mas talvez da vida. O trem enrolado na bexiga, velho. Me dá uma sinfonia de Beethoven para tocar, eu me viro, velho. Esse treco com infernal. Outra parede. O cara que inventou essa porra, ele podia ter dormido um pouco mais, ele podia ter acordado com, sabe, aquele e dar um cata na patroa, mas não, foi inventar essa merda. Putz. Mas ok, vamos lá. Eu quero te agradecer Assim se encaminha a muito. humanidade. Pior que nós estamos assim, trancafiados nas. Você está agora em São Paulo, eu estou em Vitória. Como é que, como é que está a sua vida aí em São Paulo? Como é que está a vida em casa? Como é que você está tratando esse momento? Olha, a vida em casa, eu sou um cara que é relativamente acostumado com isolamento. Primeiro, sou filho único e cresci sozinho, com alguns amigos vizinhos e tal. E pá. Mas o estar na estrada há muitos anos, décadas, me acostumou com o isolamento, de certa maneira. Eu fico muito confortável no hotel, no quarto, desço para comer um negocinho, às vezes dou uma volta no quarteirão para ver o que tem, eu vou até a praia, enfim, aquela coisa. Então, o isolamento em si não me incomoda muito. O que me deixa um pouco, diria, fora do centro não poder trabalhar da maneira que eu estou acostumado. Então, pelo menos uma, duas vezes por semana eu iria até o escritório, até o estúdio, ia gravar alguma coisinha, ia fazer alguma coisa, e isso tá incomodando. É, estar em casa não tem problema, sabe? Tem minha companheirona, a Marisa, que você conheceu para a gente entrar. É, cachorrada, sou cachorreiro, gosto de cachorro, meu papagaio, minhas coisas, eu transito bem no computador, não tenho muito problema. Então, assim, eu estou tolerando bem o isolamento de gente, mas o isolamento de trabalho tá me deixando meio pirado. Bom, eu sei que daqui a pouco muita gente vai começar a mandar pergunta. Eu tenho a produção aqui, que é o Alcione Lobato Hennig, que me ajuda aqui na produção, que tem que ser, né? Tem que ser. E as pessoas vão perguntar sobre o RPM, vão perguntar uma série de coisas. Eu gostaria que as pessoas também se identificassem, dizendo de onde são, porque aí a gente tem uma noção onde nós estamos chegando com a nossa conversa. Isso é Água, interessante. água. Água, água, água. Agora, vamos falar de duas coisas que eu gosto. Que talvez poucas pessoas sabem, que você é um cachorreiro, é um apaixonado por cachorro. Quantos cachorrinhos você tem? Hoje, em casa, devo ter uns 10 cachorros, uns 10 cãezinhos. Já chegou até quantos? Olha, a gente tem duas casas próximas aqui na Granja. A nossa casa, que é onde a gente mora, vive e tudo, e uma casa muito próxima, é uma chácara, que era do João Carlos Martins, até o maestro. E lá é maior, tem um espaço grande, tem 15 mil metros, campo de futebol, um monte de coisa, que é onde a gente cria os cães. A gente faz a criação mesmo. Lá deve ter mais uns 30 e poucos, 40 cães. Tá? Mas Você, assim, você, você Marisa, criam direito, criam, são criadores, hein?
investem tempo, conhecimento, tecnologia, estudo em cima da criação de uma raça. Qual é a raça? Mais de 30 anos em cima disso. São duas raças que a gente cria. Golden Retriever, que é um cachorro fantástico, e o outro que chama Welsh Corgi Pembroke, que é aquele cachorrinho da rainha. Aquele menorzinho. Ele parece uma raposa. Ele é pequeno, tem as patas curtas, é peludinho, extremamente inteligente. Começou. A gente está em casa, enfim, o telefone toca. E a patroa atende. São as duas raças que a gente cria. São dois cães de origem britânica, né? E o Golden é um cachorro absolutamente apaixonante. Você tem um Golden, você pode ter um outro cachorro, mas tem que ter um Golden, sempre. O Golden é maravilhoso. Eu gosto muito de cachorro. Nós somos cachorreiros. Agora, outra coisa que pouca gente sabe, e aí vai um recado para os capixabas, porque eu estou em Vitória, Espírito Santo, meu nome é Edu, para quem está chegando, meu nome é Edu, Edu Henning, aqui embaixo Luiz Schiavon, teclado e fundador da banda RPM, uma bandinha que pouca gente conhece, mas eu faço parte de uma banda chamada Clube Big Beatles, é uma banda que toca Beatles, e nos últimos 30 anos a gente vai a Liverpool, se apresenta em Liverpool, fazemos parte do Hall da Fama da cidade de Liverpool, são quase 300 shows na Inglaterra, fora shows em outros lugares, só dentro do Cavern Club 65 shows, então eu sou de Vitória. Quando eu falo que esse recado é para você, capixaba, é porque eu queria que você contasse aquela história que você quase mesmo veio morar entre Vitória e Vila Velha. Conta essa história pra gente. Bom, primeiramente, queria dar os parabéns. A tua banda é uma das maiores representantes no mundo todo dessa cultura Beatles, né? A bitomania, enfim. Eu cresci ouvindo Beatles, eu nasci ouvindo Beatles, eu amo Beatles, tudo. E é muito legal ter uma banda da qualidade da tua, que acho que é recordista no Cavern Club, não é? Nós estamos lá. Que mais vezes tocou, se não for aqui mais. Fora da Inglaterra, nenhuma outra banda tocou 65 vezes no Cavern Club. Pois é. A gente tem essa marca. É um motivo de orgulho, enfim. Agora vamos lá, voltemos Vitória. A Vitória. Eu tenho um hábito de viajar, quer dizer, um hábito, é uma derivação do meu trabalho, né? Então, tá sempre viajando, pega o avião, vai para cá, pega o busão, vai para ali, não sei o que tal, pim, mas é sempre muito pontual. Então, eu pego um voo daqui, por exemplo, primeira vez que fui para Vitória, peguei um voo, escala no Rio, desci em Vitória. Vamos lá, fizemos show. Dia seguinte teve um tempinho parado, fui dar uma volta, conheci Vitória. Né? E aí um belo dia, eu gosto de rodar, eu gosto de viajar. Eu pego o carro, eu boto numa cegonha e mando, assim, a última vez que eu me lembro, eu mandei para Salvador e rodei de Salvador até Flecheiras, no Ceará. 6, 7 mil quilômetros rodando. Para aqui, para ali, não sei o que tal. E eu faço isso com uma certa habitualidade quando eu tenho a folga. E tem uma sacanagem que o nego faz, que fala que se falava na minha época, nos 60, 70 especialmente, que o Espírito Santo só serve para deixar o Rio longe da Bahia. Uma puta sacanagem. E o mineiro longe do mar. Lógico. Tá? Tira esse daqui. Tira esses trenzinhos daqui. Ok. Aí, numa das minhas viagens dessas de carro, eu peguei e fui subindo de São Paulo em direção ao norte, ao nordeste, e fui parando no Espírito Santo, ao longo da costa, que é linda. É absolutamente linda. E aí parei próximo ali a Vila Velha, a Vitória, foi uma das nossas paradas. E eu viajo um pouco sem destino, sabe?
Eu paro, acho bonitinho, não sei o que tal. Vamos, o que você acha daquele hotel? Vamos ficar aqui, nega? Vamos. Papo, chega, fica 2, 3 dias. E tem um truque velho de andarilho, que é o seguinte: você chega no hotel, para com o concierge ou com o dono do hotel, seja quem for, ou enfim, a mulher do dono do hotel, fala: escuta, nós vamos ficar aqui 3 dias. Para onde você iria? Olha, você está subindo? Tô. Para em tal lugar, no hotel tal, e fala que você é amigo da fulana. Legal. A gente chega, puta, é tratado que nem rei. E assim eu fui conhecendo o litoral. Eu acho que eu conheço o litoral do Brasil de ponta a ponta, realmente. Que legal, Litoral. legal. A parte de dentro também, mas eu sou rato de praia. E eu gosto de estar no sol, que nem a música, né? Onde está o sol é para lá que eu vou. E um dia caí em Vitória. Fiquei encantado. Fiquei encantado. A cidade, a limpeza, enfim, tem a violência urbana, tem uma série de coisas. Sim. Nós estamos no Brasil, né? Não achei que eu estava em Estocolmo, sabe? Tudo bem. Mas é uma puta cidade, é um puta lugar, é ótimo. E você pensou em morar aqui? Você chegou a pensar em morar por aqui? Comecei a procurar, muito. Eu queria botar um pé aí. É uma questão de conta. Eu sou meio prolixo, então se eu estiver falando demais, você me corta. Eu tenho uma casa em Ubatuba há mais de 30 anos. E vou bastante para lá. Eu ia para Ubatuba em 2 horas e meia. Né? Entupiram aquela porra de radar. Hoje eu não consigo fazer São Paulo-Ubatuba da porta da minha casa, dentro da minha outra casa, em menos de 5 horas. Muito bom. Dobrou o tempo? Dobrou. Eu pego o carro, vou para o aeroporto. Demora uns 40 minutos. Fico ali zanzando, tomo um drink no embarque, entro no avião e 1 hora estou em Vitória. Pego um carro, mais 15, 20 minutos, estou em casa. 2 horas estou em qualquer lugar. É verdade. É papum. E tem uma coisa que eu gosto demais no Espírito Santo, que eu não sei se é por influência. Tem duas, na verdade, eu vou falar uma de cada vez. Tem duas coisas que eu gosto muito. Não sei se por influência da proximidade com Minas do fluxo de turistas mineiros, mas tem uma mineirice no jeito de falar, de tratar, no sotaque da comida e no jeito mais tranquilo de ser, que me agrada demais. Então, eu gosto disso no Espírito Santo. E uma outra coisa, a serra está muito pertinho. Está muito pertinho. Então, você pega o carro em Vitória, em, sei lá, 1 hora, você está 45 minutos você está na serra. Está na serra, e aí é a festa da polenta. Epa! Fala sério, festa da polenta é boa. Aquelas galegonas bonitas, italianas, não sei o quê, parará. É verdade, né? Mistura com a alemã. A gente já tocou na festa da polenta. E você está encostado em Minas. E esse conjunto de coisas me atraiu demais. Aí eu procurei lá, eu procurei numa enseadinha, não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que fica em Vitória, em Vila Velha. Uma enseada bem pequenininha, com umas casas antigas, uns predinhos antigos também. E tem uma marina. Rapaz. É um canto que minha mulher adora ali. É uma praiosa pequenininha. Tem 2, 3 prédios. É isso aí. Porra, canto maravilhoso. Caçamos um apartamento lá, não deu certo, acabou não dando, mas eu sou apaixonado. Se você quer... Ela está falando que é Praia do Ribeiro. Praia do Ribeiro. Aí, Praia do Ribeiro. Esse lugar é fantástico. Amigo, vamos falar de música agora. Vamos lá, vamos falar do grande fenômeno que a música brasileira teve, quase que nos moldes de uma bitomania. Hein? A imagem está razoável para você? Está ótimo, está ótimo. Acho que as pessoas... Não, tá bom. O que aconteceu naquele momento que o RPM chega, explode de uma forma brutal, assustadora, virou uma bitomania, e aí eu tenho alguma... E foi um grupo de muito pouco tempo, né? Assim, entre vindas e idas,
mas naquele momento da explosão, alguns elementos levaram a esse espaço ser pequeno, na minha concepção. Um desses elementos é a pouca experiência dos elementos da banda. Né? Um monte de garoto, gente começando, esse é um ponto. O outro, que vocês também eram devorados por duas pontes muito pesadas. A gravadora, que era uma das mais poderosas do Brasil, se não a mais poderosa do Brasil, e um escritório de representação, que era, salvo engano, do Palladian, que era... Então, foram sugados de formas... Se a coisa tivesse acontecido um pouco menos forte de dinheiro, de investimento, de aproveitamento do negócio, você acha que a banda teria tido uma manutenção mais tranquila, como outras que a gente acompanhou, como Barão Vermelho, como Paralamas do Sucesso e o próprio Titãs? Olha, eu acho que não exatamente. A gravadora fez o papel que uma gravadora tem, que é o quê? Pegar um artista e explorar o fenômeno. Normal, isso acontece no mundo inteiro. A CBS, na época, hoje Sony Music, ela era a maior gravadora do mundo. E a gente conheceu o presidente da CBS aqui no Brasil ainda, Tomás Munhoz, um gênio, diga-se de passagem. Depois ele foi para a Latinoamérica, morava em Nova York, a gente conheceu, fomos para lá, enfim. A gravadora fez o papel de gravadora, que é o quê? Identificar um artista com potencial de venda boa e injetar dinheiro naquilo para que esse potencial se multiplique. Fizeram o trabalho deles direito. Intocável. O Manuel, que é meu amigo até hoje, a gente almoça sempre, grande cara, inteligentíssimo. Mas o Palladian, ele cumpriu o papel dele também de aproveitar aquele momento e pegar aquele grupo de garotos e tirar o máximo possível. Teve um cara importante, que nem todo mundo cita, mas foi importantíssimo, que é o Ney Matogrosso, que tinha muito mais experiência, nos dirigiu no primeiro show, a convite do Manuel, e ele sempre vinha e falava, gente, fique esperto, isso que está acontecendo com vocês não é a realidade é outra, mas aproveitem o momento, saibam usar disso com inteligência e se preparem, porque isso não dura para sempre. E ele repetia isso exaustivamente. Bom, ninguém precisa dizer sobre a genialidade do artista e do homem, né? O Ney é um gênio. E ele Só um detalhe, eu me lembro claramente de assistir um show do RPM, salvo engano, uma das coisas que me impressionou muito ali naquele começo, para nós brasileiros que não tínhamos acesso a tanta tecnologia, que vocês nos trouxeram essa tecnologia em shows ao vivo, era uma luz impecável que tinha o dedo de Ney Matogrosso. Sim, o Ney, ele dirigiu o show e foi o light designer desse show. Ele realmente ele desenhou um palco em 3 plataformas assim, muito bonito, com neon embaixo, laser. Eu só tinha visto o laser no show Pink do Floyd. Eu tinha visto o Pink Floyd. Eu vi no show do Gênesis em 1977. Estava prestando o vestibular, subi e fui assistir o show. E fiquei assim, ó, que nem um imbecil, olhando aquela porra. Falei, um dia eu vou tocar nesse ginásio, Ibirapuera, com laser. Alguns anos depois isso aconteceu. Mas a mão... Porque é fácil você errar para mais na luz. É muito fácil. Tem uma sombrinha ali. Bota mais um elipsoidal. Tem um negócio ali esquisitinho. Bota um vermelho, sabe? O Ney não. O Ney é aquela coisa medida. Tá. Enfim, então não tenho muitas palavras para agradecer tudo que ele fez por nós.
Olha só, eu estou aqui recebendo da produção alguns lugares que estão nos acompanhando e uma pessoa em especial que está nos assistindo. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Taubaté, acho que é Frutal, Minas Gerais, Feira de Santana, eu não consigo entender essa letra aqui, eu sei que é em Pernambuco, e em Vitória. Onde é que está escrito aqui, por favor? Taritama. Taritama, em Pernambuco, e quem está nos assistindo, acompanhando a nossa live, é um dos grandes declagistas desse país, que eu tenho muito respeito, que é o Vermelho do 14 Bis, que está nos assistindo nesse momento. Vermelho, irmão velho! O 14 Bis foi uma das bandas que eu mais vi show na minha vida. Direto. Porque eles ainda tinham essa coisa, a minha família é um cesto de gato, um balé de gato. E tem muito mineiro. Muito. E o Wagner Tiso é meu primo. O Vermelho sabe. E é tudo muito Três Pontas ali naquela região e tal, Varginhas. Tal. E era uma aula de música. Assistir o show do 14, porra, era uma aula. Venturini, todo mundo, nossa senhora, aquilo lá era uma aula. Vermelho, grande prazer em saber que eu estou podendo falar com você um pouquinho, mesmo que de viés. Não se perde de nós, não. Estamos juntos nas redes sociais. Depois eu te dou o telefone do Vermelho, passo o seu telefone para o Vermelho e aí a gente amarra dois grandes tecladistas. Olha só, o Kleider. Kleider é um parceiro da Eletromil, que é uma parceira do Clube Beatles. Ele diz que ele faz um comentário interessante aqui, que ele diz que as músicas hoje são muito menos cuidadas, muito menos elaboradas do que as músicas que vocês apresentavam para gente antigamente, né? Na época da explosão do rock dos anos 80. Ele está especificando nem só o RPM, mas toda aquela gama de músicos do rock dos anos 80 que tinham que gravar um LP por ano, trazendo no mínimo 3 sucessos em cada disco. Olha só que pressão que vocês todos recebiam. E ele quer saber também como você vem se adaptando ao mundo digital, via streamers. Como é que vocês estão trabalhando esse tipo de caminho também? Essas duas perguntas são muito interessantes. A gente, bom, tem um desvio de formação, uma deformação de comportamento, que eu sempre tive, e na época, graças a Deus, o Paulo também tinha isso, e o Deluc também. Não, o Deluc é um cara preciosista, ele é chato no último detalhe. Você vai fazer uma live com ele, você vai ver só. Vou fazer semana que vem. Ele é detalhista pra cacete, por isso um dos maiores guitarristas do Brasil. Ele é chato, o timbre, o eco, o tempo do eco, o não sei o quê, enfim. E a gente tinha essa coisa chata, a gente era chato. A gente sentava na cadeira, a música é isso aqui. Lá, mais, ponto, sei que, 7, vai, sobe, desce, diminui, tá. Que facciamo? Vamos trabalhar isso aqui. Às vezes, teve música, por exemplo, Revoluções por Minuto, demorou 8 meses para ficar pronta. Quanto tempo? 8 meses. 8 meses. Porque a gente não se conformava. O timbre não é esse. Esse teclado tá chato. A guitarra pode ser mais legal. A gente ensaiava 3, 4, 5 horas por dia, todo santo dia. E ficava trabalhando. Hoje tem uma coisa muito imediatista, que é o seguinte, você faz meio qualquer coisa, sabe? Bota lá, tchau, já era. Próxima. Não é assim, gente. Música não se faz assim. Música tem que ter detalhe. Como dizia Mies van der Rohe, da Bauhaus. Deus está nos detalhes. E a música é o quê? É um caminho divino, um caminho de Deus. Então você tem que ter o detalhe. Você tem que prestar atenção no detalhe. Olha só, o Vermelho que está nos acompanhando faz uma pergunta. A pergunta é de Vermelho, poxa, achei super bacana e agradeço ao Vermelho por essa participação direta. O Vermelho pede para você falar da música Olhar 43, que som usou, uma das top 10
da música brasileira. Olhar 43, que sonoridade você usou? Deve ser isso, que é papo de tecladista, entendeu? É, Ele quer saber qual foi o seu teclado, qual foi o tom, aquelas coisas todas. isso é papo da diretoria. Foi o seguinte, Olhar 43 eu tinha composto a música e aí tinha uma resistência, porque é uma música que não tem refrão. Então ela fica tudo. Não tem refrão. Não tem refrão. E qual era o truque da música? A timbragem. Então aquele tá do começo que todo mundo fala, aquilo ali, o vermelho vai saber do que eu estou falando. Eu peguei um teclado e afinei os osciladores em quinta. Então ele fica tim, a minha nota ficava tim, tá. Beleza. Aí ficou meio magrinho. Era um Roland JX3P. Aí eu peguei um Prophet 5 e fiz a mesma coisa, uma oitava abaixo. E sincronizei tudo. Gravei e o sábio Carlos Roncone, que ele deve lembrar, é diretor da Globo até hoje, de engenharia, fudido, me ajudou a sincronizar isso, porque não tinha como sincronizar na época, né? Ele me ajudou a fazer tarará, tarará, e virou Olhar 43. E o resto Virou. é um brass que eu programei num Oberheim. Num Oberheim. Luiz, olha só, você já parou. Não, tá ótimo, grande resposta, agradeço em nome dele. Você já parou para pensar que como foi representativo para os tecladistas, para os pianistas, para as pessoas que mexiam com as teclas pretas e brancas, a entrada, o seu dedo, a sua mão naquele rock que era feito naquele momento? Como você trouxe uma roupagem nova, como você trouxe uma sonoridade nova, como você elevou o teclado para primeiro plano, onde você só tinha naquele momento, ou tinha muito mais naquele momento, os guitarristas e os cantores. E aí você me traz o teclado quase no mesmo padrão de voz do vocalista. Você muda a cara da sonoridade do rock brasileiro. Eu não estou exagerando. Se eu estiver falando besteira, vermelho escreva aí e diga, você está falando besteira, Edu. Bom, o que acontecia nessa época, começo dos 80, final dos 70, aí essa é importante. Começo dos 80, final dos 70, havia muito, o próprio Barão, o próprio 14 tinha muito disso, era uma coisa mais em cima de Hammond, piano elétrico, etc. Enfim, eram os clássicos, né, ali. E eu estava completamente perdido de paixão por sintetizadores. Emerson, Lake and Palmer, Rick Wakeman e por aí vinha. Porque o sintetizador ele te permitia criar sons que não existiam. Então, você pega um Hammond, ok, porra, eu tenho um Hammond. Tenho um Hammond há 30 anos. Mas é um Hammond, é um órgão ferrado, bom pra cacete e tal. Você programa, empurra ali, não sei o que tal, bota a caixinha, tá bom. Mesma coisa no Fender Rhodes, enfim, e assim vai. O synth, ele te oferecia um universo novo, entendeu? Que você fala, putz, eu tenho a ferramenta para criar o que me der na telha. Então, eu comecei a brincar com isso muito, com bateria eletrônica, algumas baterias eletrônicas e o sintetizador, como ferramenta para diferenciar o teclado. E havia uma característica que é bem brasileira. A música brasileira é muito baseada em cordas, né? Nós temos grandes violonistas, grandes compositores em violões e em guitarra. Armandinho, enfim, por exemplo, para citar um entre milhares. E não tinha uma coisa de ter uma timbragem de teclado diferente. Grandes tecladistas, o Vermelho é um deles, o Flávio é o outro. Mas ainda dentro daquela coisa que já estava
onde as pessoas estavam acostumadas, o pessoal dos Mutantes. O sintetizador veio proporcionar ao tecladista como ser um guitarrista nas teclas. Né? Ser protagonista também, ser mais protagonista. Jimi Hendrix para as teclas, seria isso. Perfeito, perfeito. E foi o que eu tentei fazer, e consegui dar essa característica para a RPM, que foi um diferencial de fato. Eu realmente não estou entendendo o nome da pessoa aqui, mas eu vou saber daqui a pouquinho. Como era a interação entre o RPM e as grandes bandas da época iguais a vocês, como Titãs e Paralamas? Como é que era essa... Edíris está perguntando. Edíris. Bom, com Titãs era muito tranquilo. A gente era vizinho, praticamente, né? O Charles, baterista do Titãs, foi baterista de vocês no começo, não foi? É que Titãs estourou um cadinho antes e o Charles resolveu nos abandonar e foi tocar Sonífera a Ilha. Mas, porra, puta amigo até hoje. Figura ótima. Nossa Senhora. E fora que toca pouco, né? Então, era muito tranquilo. O pessoal dos Paralamas a gente via mais esporadicamente. Encontrávamos muito no Rio, quando a gente ia para lá, o Cazuza, o time dele lá, enfim, Ezequiel Neves, aquela patata toda. E as bandas tinham uma coisa um pouco mais próxima. Blitz, pessoal da Blitz, começou um pouquinho antes que nós. Blitz acho que estourou em 82, por aí, a gente em 84, 5. Então, havia realmente um cenário rock and roll, né? Eu vou arrumar isso aqui, porque está caindo, voltei. Ai, estou no prumo. Mas tá bonitinho, tá bonitinho. E havia esse cenário rock, entendeu? E aqui em São Paulo, a gente tinha muitas casas para rock e casas de grande porte. Radar Tantan, cabia 3, 4 mil pessoas. Eram casas grandes, Raio Laser, tinha várias. Aeroanta, era um pouco menor, umas 800 pessoas. E a gente circulava nesse nicho. Então, quem que vai estar hoje? Tal. E amanhã? Amanhã é fulano. E você, assim, sem fazer o teu show, ia ver o show do outro. Pegava a saideira e tal, ia jantar junto, ia comer um sanduíche. Então tinha uma confraternização sadia. Uma sintonia de quadrilha mesmo, de gangue, sabe? Porra, é o rock paulista, é o rock brasileiro, vamos lá. Era legal, era muito legal. Olha só, Iguaraçu, Salvador, não sei, Olímpia, Uruguai, Santa Cruz do Sul, Baixada Fluminense, Petrópolis, Cachoeira, Itapemirim, todo mundo ligado na gente aqui. E eu queria entender um pouquinho daquele período que você passou no Faustão. Você, durante um período da sua vida, você foi diretor musical num programa de televisão aos domingos, que era o programa, ainda é um dos mais assistidos do Brasil em todos os tempos. Como é que é tocar ao vivo num programa? O que muda na cabeça de um músico que acaba virando ali resolve o problema agora? Porque tem muito próximo do que aquele apresentador Fausto Silva pede. Agora, vamos lá, resolve aqui. Tem que estar ligado a 1000 por hora, né? O meu primeiro passo, Bom, primeiro, eu vinha fazendo já trilhas para as novelas da Globo há 8 ou 10 anos antes disso, quando a banda parou. Fiz Terra Nova. Desculpa. Vamos limpar esse ponto que eu acho legal, porque muitas novelas da TV Globo, o Luiz Esquiavon fazia as trilhas da novela. E novelas de altíssimo nível, de uma grande audiência, que é quando aparece o tema, quando aparece o beijo, aquela música que é o tema, ela recebe várias versões diferentes, uma mais leve, uma mais dramática, uma mais suave, uma para o beijo, uma para a corrida, que é o mesmo tema principal que recebe diversas versões para ser encaixada ao longo da trama pelo sonoplasta, e isso quem produzia, quem criava, quem executava,
Luiz Schiavon, que está aqui abaixo. É isso esse o caminho? Eu recebia o briefing do autor, né, dizendo, fazendo um descritivo dos personagens. Vai ter um cara que é assim, tem o Mezenga, tem o Berdinazzi, tem esse, tem aquele, não sei o que tal, vai haver um conflito, tal. Tá bom. Aí eu rascunhava algumas canções, ainda sem letra, sem nada, as canções. Falou, essa aqui eu acho que encaixa ali. Esse casal aqui pode ter essa. Pá, pum, pum. Compunha a trilha de base, que a gente chama. Né? Aprovava, tal, e o próprio filho do Rui, o Marcelo Barbosa, meu parceirão, trabalhava comigo no desenvolvimento de letra com ele, enfim, e alguns outros parceiros, Nil Bernardes, várias pessoas. A gente montava o esqueleto da trilha. E aí é o que você falou. A partir daquilo, você joga para o pessoal que ficava... Porque na época eu fazia isso em São Paulo, mas as novelas eram geradas no Rio. Então tinha alguém, e grandes músicos, né? O Mu, por exemplo, que ficava lá e desenvolvia os temas e tal, e subtemas, enfim, ia por aí. Então, a história das novelas eram essa. Era essa. A gente fez O Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança, Cabocla, e uma que eu adoro, que se chama Med Maria, que o tema é instrumental, e para mim é uma das melhores trilhas que eu já fiz na vida. Um tema instrumental que eu gosto demais. Enfim, então essa era a história das novelas. Fausto. No meio dessa Os Fausto foi de 2004 a 2010, salvo engano. Por aí, exatamente. Exatamente. Foram 6 anos. Aí um diretor do Fausto me convidou para ir numa reunião na casa dele e falou, precisamos de uma banda ferrada. Falei, ok. Assumi a bronca, falei, vou apresentar, mas não vai ser um projeto pequeno. Tá bom. Montamos uma banda com 11 músicos. 3 metais, 3 cantores, 2 tecladistas, bateria, percussão, um bandão. Uma banda. Agora, a hora que a negada metia a mão nos instrumentos, bicho, caía a casa ali. E por que isso? Daria para fazer isso com um trio? Daria. Daria para fazer com um quarteto? Daria. Mas, tem o que você falou. Uma hora o Fausto olha para cima, você tem um programa de 4 horas ao vivo. O cara olha e fala assim, ô louco, toca aquela que não sei quem. Puta, quem é o não sei quem? Não faço ideia. Aí o cara que é o segundo sax lembra, sabe? Né? E puxa, fora, e daí vai tudo, entra todo mundo e a gente se vira. Era isso. Era um salve-se quem puder, com todo o perdão de estar ao vivo, mas era filha da puta pra caralho, era difícil sair vivo daquela. Pergunto para você, porque às vezes um apresentador desse, ele é sacana o suficiente, você, vou ferrar com aqueles caras ali em cima, vou pedir hoje um negócio que esses caras vão quebrar. Tinha um quê de sacanagem no bolo, cara? Um quê não? Tinha um alfabeto inteiro, do A ao Z, tudo. O Fausto eu conheço ele há décadas, né? Pelo menos uns 30 anos, talvez um pouco mais. E ele é não só muito inteligente, muito rápido de raciocínio, como muito sacana, entendeu? Então, para ele pegar a batata quente e jogar lá para cima, era... E outra, a gente tava lá para fazer escada pro cara, mano, sabe? Essa é a real. Então você tá lá, 11 carinha, todo mundo ali. Opa, e aí? Tudo bem? E aí, mamãe? Tudo bem? E agora com vocês, não sei o quê, vamos tocar uma da Laura Pausini em ritmo de frevo. Caralho! Fudeu! Como é que vai ser isso? Aí você fica quicando. E eu tinha um sistema que a gente usava lá, que a gente desenvolveu, meu pessoal de engenharia da época, que eu tinha 3 canais de comunicação. Um canal eu falava com o switcher.
falava com o diretor. Ou com quem Que a suíte é a central onde fica o diretor, o cara do corte, o cara do som, o final, tá tudo ali. Aí você dali, do palco, você se comunicava com eles? Eu tinha 3 canais. Um, eu comunicava com o switcher. O outro, eu abria pro palco, ao vivo. Então eu podia interagir com o Fausto. O Fausto falava uma coisa, eu falava, pô, Fausto, essa aí você tá me sacaneando, de boa. Tá. E o terceiro canal, eu falava só com a banda. Eram 3 canais. E aí, conforme a coisa ia andando, o problema ali é que você tinha que ficar com uma extrema atenção o tempo inteiro. Porque você já ia vendo para onde a conversa estava caminhando. Você fala assim, puta, ele vai para lá, fudeu. Tá. Aí já ia preparando. Falei, ligado, é o seguinte, dava tempo de apertar o botãozinho e falar assim, moçada, ele vai pedir um forró na aí. Você liga que esse sacana vai pedir um forró. Ele tá indo para algum lugar. Quem tiver na cabeça já pega. Partitura, põe na mesa, tal. Uma vez eu sacaneou, a Ivete Sangalo me sacaneou pra caramba. Ela foi falar, olha eu com a mão no botão aqui, puta merda, que louco. Ela foi fazer um programa e a gente tinha o repertório da Ivete, né? Conheci a Ivete desde que ela tem 18 anos. Aí ela... Separamos toda a programação que poderia ser pedida pelo Fausto a qualquer momento, tiramos aquilo e pusemos na grade. Pusemos na partitura, na estante. Tá bom. Aí foi. Uma hora o Fausto falou assim, então agora, para encerrar, toca não sei o quê. Eu não lembro qual era a música, não sei o quê. Sim. Mas a gente tocava. A banda tinha isso no repertório próprio. Legal. Pegaram. Todo mundo pegou sua partitura, pôs na frente e começou. Enfim, tem uma metaleira de abertura. E atacamos, não sei o que tal, foi. Aí chegou e a gente tinha um gradilzinho que separava a gente do palco. A Ivete foi chegando devagarinho, assim, aquele jeitinho, né? Soteropolitano de ser. Foi chegando. Esquiavão, você filha da puta, você tá com um tom e meio acima. No meio da música? Por que não? Porque era o tom da minha cantora. Os caras puseram a partitura errada na estante. E a gente, vamos dizer que a música fosse em dó, a gente atacou, sei lá, em mi bemol. Caraca! E ela só olhou assim, deu aquela olhada. E ela tem a voz grave, né? Ela deu aquela olhadinha e tal, e falou... Aí, quando acabou a música, ela foi chegando perto. Esquiavão, seu fela da puta, você tá com um tom e meio acima. Vai me foder! Desculpe. Tudo bem. Olha só, deixa eu te contar. Ela foi? Cantou. Aguentou. Não, ela é fenômeno. Eu tenho uma série de coisas penduradas na parede e eu sempre apresento para uma dessas peças para os entrevistados e para a audiência, coisas da minha coleção. E eu fiquei pensando o que trazer para você, e te trago uma curiosidade, que é, eu lá atrás, há muito tempo atrás, eu tive uma sociedade de uma boate em Guarapari, Balneário de Guarapari, e era uma danceteria e que tocou Lulu Santos, tocou Lobão, tocou Paralamas, as pessoas vinham tocar nesse espaço que era aberto durante o verão. O nome do espaço era 33, porque éramos 3 sócios e cada um tinha 33% da sociedade. Sim. E o nome do lugar era 33 RPM, rotação do disco. Mas o RPM não tinha sido lançado não, entendeu? Eu vou pegar aqui para você ver, dá licença. E tirei da parede o cartaz aqui do 33. Lógico que invertido fica esquisito para se ver, né? Mas olha lá, 33 RPM, que era a boate. Essa aqui foi com o Lobão no dia 21 de dezembro. E embaixo tinha o show dos Paralamas aqui, ó. Uma festa de óculos, todo mundo de óculos na festa. Quem fosse nesse show do Lobão ganhava ingresso para o Rock in Rio. E o mais interessante é esse ponto aqui, esse mal acabado do desenho aqui, ó, enrolado com as pernas compridas e mal desajeitado aqui, era eu, cara, olha só. Eu tive cabelo preto, cara.
E aí a boate tinha o nome de 33 RPM. No verão seguinte, aparece uma banda chamada RPM. E aí ficamos taxados de que nós copiamos o RPM. E aí virou a música, as músicas do RPM viraram a música da boate, da danceteria. Tocava RPM e tupia, né? E ficava assim, quando é que vocês vão trazer RPM? E vocês trouxeram Lobão, trouxeram Lobo Santos, Paralama e RPM. Só que o RPM estava aqui, ó, e os outros todos estavam numa linha inferior. Eu estou falando de grana, para contratar. Sim, cachê. Grana, era de Poladian. cachê. Poladian. Olha aqui, meu bebê. Marisa, que presente lindo que você trouxe para me ver aqui. Meu bebê. Que coisa linda. Essa raça, eu não tenho... Essa é a Eu não Vivi. tenho... Ai, que lindo. Vivi, Marisa, eu não tenho... Entra na live aí, entra aí. Esquece seu marido. Bota esse cara por... Sabe o que acontece? Eu não tenho convivência com essa raça. Essa raça é ligada à realeza britânica, né? A rainha tem, todo mundo faz parte da realeza britânica. Eu não tenho conhecimento da raça, né? Mas é extremamente meiga, inteligente, carinhosa. Que coisa linda esse animal, cara. Que coisa. Eles são fantásticos. E aí, a minha mulher está apaixonada. Olha só, Marisa, olha que ajuda que você está me dando, minha amiga. Porque cachorro aqui em casa foi proibido. Porque aqui em casa o cachorro foi proibido, cara. Bom, só para... eu não quero ficar empatando o seu tempo aí de live, mas, rapidamente, sabe que o nome do RPM de verdade, quando começou a história, era 45 RPM. Muito 45. Próximo do que aconteceu comigo. O meu era 33, o seu era 45. 45. A gente fez uma lista, a gente não conseguia dar nome. Porque nome é aquela coisa. Você tem o João. O João pode ser um cara legal, o João pode ser um assassino, o João pode ser tudo. Então, RPM pode ser qualquer coisa. Aí, uma amiga em comum, nossa, falou assim, por que vocês não dão uma diferenciada? E na época tinha o hábito de ter os EPs de 45. Né? Sim, então, sim. Você tinha os discos de 33 RPM, que eram os discos longos, tinham 10, 12, 15 faixas, e o EP, que era só para rádio. Que lá só ia para rádio. E aí ela comentou, acho que ela trabalhava numa rádio, se não me engano, na cidade, não me lembro. Sei que ela falou assim, porra, bota 45 RPM, é diferente. Aí tá aí, pronto. Aí pusemos, 45 caiu aos 44 do tempo. E ficou RPM e o resto é fato. Olha só, muita gente fazendo uma pergunta que para mim é uma Irene morta, mas vamos atender a audiência, que é a relação que vocês tiveram dos últimos meses para cá, de rachadura geral com Paulo Ricardo. Vocês foram e voltaram algumas vezes, eu percebia do lado de cá uma tentativa muito grande da parte de vocês de manter essa história tão bonita, tão importante para a música juntos, mas teve um certo instante que, meu irmão, casamento não está funcionando, vamos cada um para o lado, acabou a história. O que talvez tenha deixado os fãs um pouco nervosos é o fato de que declarações excessivas foram dadas, palavras a mais foram ditas e talvez desnecessariamente, e que transformou isso nesse caos que a gente acompanhou nos últimos meses. Um rapaz chamado Djalma pergunta se você tem algum contato com Paulo Ricardo. Olha, não tenho e não pretendo ter mais. Tem um limite para as coisas. A gente construiu a banda juntos, isso é um fato, inconteste, isso faz parte da história, tem em qualquer livro, em qualquer revista dos anos 80. Dividimos o repertório, fizemos a coisa acontecer, ok. Em 90, o Paulo já teve essa mesma postura.
caiu fora, não sei o que tal, foi cuidar da vida dele. Aí depois ele foi fazer música romântica, ele foi fazer isso, foi fazer novela no SBT. Cada um sabe onde ele aperta o sapato, entendeu? Então ele correu do jeito dele para defender os interesses dele. Muito bom. Voltamos uma vez e ficamos 3 anos em turnê e não deu certo exatamente pelos mesmos motivos. Depois voltamos novamente agora na turnê Elektra, foi a mais longeva, a gente ficou até 2010, Carnaval 2010, se não me falha. Não, nós estamos em 2020, Carnaval de 2018. Ficamos juntos e foi uma turnê fantástica, show pra caramba, em tudo que é lugar e tal. E novamente a mesma coisa. Olha, eu vou sair porque eu quero seguir carreira solo, porque eu faturo mais assim e vou seguir esse caminho, o meu caminho é esse, e acabou. É a opção do músico, gente. Entendeu? Ele optou. Foi. Agora, eu também posso trabalhar. O Nando pode trabalhar, o Joy, o PA. Tivemos essa perda brutal do PA no meio do caminho. Foi extremamente doloroso, cara. Muito horrível. difícil. Meu amigo pessoal, eu botei ele na banda e doeu muito, cara. Doeu de verdade. Teve um show que a gente fez. A todos nós. Em Garopaba, a gente teve esse show. Eu falei, não vou dar conta de chegar no final. Chorei pra caralho. Na hora que a gente tava tocando Wish You Were Here. Não consegui. Cara. Mas, então, a relação com o Paulo é simples. Já deu, sabe? Não tem a frase do poeta que o amor cansa de perdoar? Pra mim, tá bom. Você sabe uma coisa que... Dele segue a minha. O perdão cansa de perdoar. Sabe uma coisa que não acaba nunca? E não vai acabar nunca? A admiração que nós temos, nós que gostamos de música, por uma pessoa com seu talento, com a sua capacidade de contar a história através da sua arte. Você é um cara que eu já te disse isso outro dia, que você é responsável por uma mudança na sonoridade dos teclados no Brasil, e você é muito simples para esse tipo de... não é verdade, você é foda, você mudou essa cara, nós devemos muito isso a você. Tanto que o Sérgio Heinz, um grande guitarrista, manda um abraço para você nesse momento. Chapa. O Vermelho esteve aqui com a gente, tecladista do 14 Bis, mandando 200 abraços em meu nome, em nome dos amantes da história da boa música, da grande maioria que nos acompanha do mundo todo, que nós vimos aqui. Muito obrigado, Esquerdo. Muito obrigado por você ter insistido, ter seguido e ter construído uma história tão bonita e tão importante para a música no Brasil. Você é um cara especial, mesmo, do fundo do coração. Pô, irmão, obrigado. Sem o que dizer de palavras tão gentis. E vamos em frente. Vamos em frente. O que a gente tem para fazer? Respirar música. Então... Vamos nos divertir, criar cachorro. Não existe coisa melhor do mundo, cara. Música, cachorro, música, cachorro e uma boa companheira do lado, meu irmão. A gente fica bem. Eu já te convidei offline e agora a chefia tá fazendo, tornando isso como oficial. Convidados a vir conhecer os quadrinhos e os Golden. Você não, mas a tua mulher sim. Olha só, só se Marisa me deixar fazer uma coisa, é o seguinte, como eu vi uma foto sua, eu quero me jogar ao chão e deixar os bichos pularem em cima. Cara, não existe nada melhor do mundo do que ser atacado por maravilha. Eu chamo isso de banho de cachorro. Você chega em casa, joga no chão, 10 filhotinhos em cima. Desopila qualquer fígado, amigo. É verdade, é verdade. Muito obrigado, meu amigo. E eu vou cobrar, vou aí tomar um café e ser lambido pro cachorro também. Estaremos juntos. Um beijo em casa, muita paz para vocês, paciência e tranquilidade que essa onda passa rápido. E fica em casa, todo mundo em casa, hein? Em casa, totalmente, sempre.
Esquiavão, obrigado, meu amigo. Um beijo. Beijo, irmão. Amanhã a gente está de volta com Cledir Ramil, da dupla Cleiton e Cledir. Imperdível também. Tchau, tchau, pessoal.